Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Já reparou como algumas coisas parecem erradas, mas mesmo assim atraem? Bonecos como o Labubu não foram feitos para serem bonitos. Eles foram feitos para incomodar e funcionam. Olhos grandes demais, sorriso torto, expressão que nunca parece feliz de verdade. Você olha e sente algo estranho. Não é medo direto, é aquela sensação de que tem algo ali que não devia estar te olhando de volta. O Ugly Kill não quer carinho, ele quer atenção. Esses bonecos parecem carregar cansaço, ironia, até um certo desprezo. Não são inocentes, não são puros. Parecem saber demais para algo que deveria ser só um brinquedo. E talvez seja por isso que as pessoas se sentem tão puxadas por eles. Porque eles lembram sentimentos que a gente tenta esconder. Frustração, raiva contida, solidão, aquele lado torto que não cabe em fotos bonitas, nem em frases motivacionais. O Labubu não sorri para agradar, ele sorri como quem sabe de algo que você não sabe. Ou como quem sabe exatamente quem você é quando ninguém está olhando. Tem algo quase infantil nisso tudo, mas não no sentido doce. É a infância estranha. A infância dos medos sem nome, dos cantos escuros do quarto, dos brinquedos que pareciam mudar de expressão à noite. O ser humano sempre foi atraído pelo que mistura opostos. O fofo como o perturbador. O familiar com o errado. Esses bonecos vivem nesse limite. E limites sempre assustam. Não é só moda, não é só tendência, é identificação. Porque no fundo, o Ugly Kill não promete conforto. Ele oferece companhia silenciosa, imperfeita, desconfortável. Talvez as pessoas não amem esses bonecos apesar de serem estranhos. Talvez amem exatamente por isso. Porque eles não fingem ser bons, não fingem ser felizes, não fingem ser normais, e no mundo onde todo mundo finge o tempo todo, isso é perturbadoramente honesto. E talvez seja por isso que você olha para eles e não consegue desviar o olhar. Se você gostou desse vídeo ou não gostou, comenta aí embaixo, ficarei muito grata. Tchau. Dizem os antigos que a pisadeira nasceu do sofrimento e da maldição. Muito antes das casas e das vilas, contam que ela foi uma mulher de carne e osso, velha, sozinha e esquecida. Passava fome, batia de porta em porta pedindo comida, mas o povo, cheio de si, negava, zombava, virava o rosto. Numa noite fraca e com o bucho vazio, ela caiu na beira da estrada e morreu olhando para as janelas cheias de gente dormindo de barriga cheia. Mas a morte não levou a dor dela. A fome virou ódio e o ódio virou maldição. Dizem que naquela mesma madrugada algo subiu para os telhados, seco, leve, e desde então nasceu a pisadeira. Condenada a vagar nas noites quentes, procurando quem dorme de barriga cheia, largado, despreocupado, do mesmo jeito que ela morreu. E quando ela encontra, não perdoa. Numa vila pequena, daquelas bem quietas, morava um homem chamado Zé Torto, barriga cheia, teimoso e zombador.
Toda noite ele comia demais: feijão, farinha, torresmo, e depois se jogava na cama de barriga para cima, roncando alto, sem rezar, sem nem agradecer pelo dia. A avó dele vivia avisando: cuidado, menino, quem dorme de bucho cheio de barriga para cima chama pisadeira. Mas só ria. Até que numa noite abafada, sem vento nenhum, ele acordou, mas não conseguia mexer um dedo. O quarto estava escuro, pesado, e um cheiro de coisa velha, mofada, tomou o ar. Foi quando ele ouviu toque, 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 passos secos no telhado, lentos, arrastados. O coração dele disparou, o corpo travado, nem gritar ele conseguia. De repente algo caiu pesado sobre o peito dele. Era ela, a pisadeira, magrela, ossuda, cabelo desgrenhado, unhas compridas e encardidas, dentes finos aparecendo no sorriso torto, os olhos arregalados brilhando no escuro. Ela pisava no peito dele devagar, esmagando, tirando o ar. Zé tentava respirar, mas o peito não subia. A boca aberta, puxando o vento que não vinha. A velha chegou bem perto do rosto dele e sussurrou com voz seca: barriga cheia, consciência vazia, agora aguenta. Ela começou a pisar mais forte. Crac, crac. Parecia que os ossos dele iam quebrar. O quarto ficou gelado, a visão escurecendo, o coração batendo fraco, fraco. E então, silêncio. Na manhã seguinte, encontraram Zé na cama, olhos abertos, rosto pálido, como se tivesse visto coisa do outro mundo. Dizem que morreu sufocado, mas sem marca nenhuma. Só a janela aberta e no telhado marcas de pés finos, secos, como de velha faminta. Desde esse dia na vila ninguém mais dorme de barriga para cima depois de comer muito. Porque dizem, quando a noite está quente, pesada e você acorda sem conseguir se mexer, ela pode já estar em cima do seu peito. Mas essa história não termina só naquela vila, não. Porque a pisadeira, ou o que quer que seja isso, não aparece só ali. O medo dela atravessou rios, mares e séculos, mudando de nome, mas não de sensação. No Nordeste do Brasil é a pisadeira pisando no peito. Em Portugal antigo chamavam de fradinho da mão furada. No Japão o povo teme o kanashibari. Na Turquia falam do karabazan, o espírito que sufoca. Nos países nórdicos existe a mari, a sombra que senta no peito dos dorminhocos. E em muitos lugares do mundo, a história é sempre a mesma. A pessoa acorda, mas não consegue se mexer. O peito pesa, o ar falta, uma presença está ali. E o pavor é real. Hoje, os médicos e cientistas dão outro nome para isso: paralisia do sono. Quando o corpo dorme fundo, o cérebro desliga os músculos para a gente não sair andando pelos sonhos. Só que às vezes a mente acorda antes do corpo. Você fica preso dentro de si mesmo, sem voz, sem movimento. E o cérebro, assustado, começa a criar sombras.
presenças, rostos, passos. Tudo misturado com o medo primitivo de não conseguir respirar. O coração dispara, o peito parece esmagado, o quarto ganha vida, e mesmo sabendo que é coisa do cérebro, quem passa por isso jura, tinha algo ali. Porque no fundo, a pisadeira pode não ser uma velha ossuda nos telhados, mas o medo que ela representa, o medo de acordar preso, sufocado, sozinho na escuridão, esse sim mora dentro de todo ser humano. E talvez seja por isso que até hoje, em noites quentes e silenciosas, quando você acorda sem conseguir se mexer, uma parte antiga do seu cérebro ainda sussurra: não olha, fica quieto, ela pode estar aqui. Gostou desse vídeo? Então ajuda esse canal. Se inscreve, comenta, compartilha e dá um like. Até mais. Você que chegou aqui, bem-vindo a esse canal. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e dar um like. Você já ouviu falar no lobisomem? Bom, no interior, ninguém diz que alguém virou lobisomem por acaso. Sempre tem punição no meio. Sempre tem erro antigo que voltou para cobrar. Dizem que tudo começou com um homem que não respeitava nada. Zombava de promessa, de reza, de palavra dada. Traiu a família, enganou gente pobre. Riu quando foi avisado que aquilo não ia acabar bem. Numa noite de sexta-feira, ele passou por um cruzamento e debochou de uma bênção que a mãe tinha feito anos antes. Foi ali que a punição começou. Na primeira lua cheia, ele sentiu dor. Não foi de uma vez, foi devagar. Os ossos doíam, a cabeça fervia, o corpo não obedecia mais. Quando percebeu, já estava no mato, rasgando a própria roupa, gritando de um jeito que não parecia mais humano. De manhã, acordou nu, machucado, sujo de sangue que não era só dele. Tentou rezar, tentou pedir perdão, mas punição que vem para ensinar não vai embora fácil. A cada lua cheia ele perdia mais o controle. Começava como um homem e terminava como bicho. Atacava galinha, cachorro, qualquer coisa que cruzasse o caminho. Não porque queria, mas porque a maldição não deixava escolha. O pior castigo não era virar monstro, era lembrar. Diziam que durante a transformação, ele chorava de medo, de arrependimento, mas quando a lua subia, a punição vencia. Até que chegou uma noite em que ele não voltou para casa. Ouviram uivos a madrugada inteira. Depois, silêncio. No dia seguinte, encontraram só pegadas misturadas com marcas de joelho no chão, como se alguém estivesse tentando rezar e não tivesse dado tempo. Desde então, o povo diz que o lobisomem ainda ronda, não como homem tentando se livrar da maldição, mas como castigo vivo, um aviso andando de 4. Por isso, no interior, essa história nunca é contada como diversão, ela é contada como lembrete. Porque tem erro que a justiça dos homens não alcança, mas a punição da lua sempre encontra. E quando a lua cheia sobe e o silêncio pesa demais, ninguém ri, porque todo mundo sabe, algumas maldições não acabam. Elas continuam andando por aí, ensinando do jeito mais cruel possível. Gostou desse vídeo? Comenta aí embaixo. Se você não gostou, comenta também. E não se esquece de se inscrever, compartilhar e dar um like. Até mais.